Turminha, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar do Poder Judiciário, vamos falar de magistratura, a forma de ingresso, principal ao Poder Judiciário, de ingresso enquanto servidor, né? Sejam todos muito bem-vindos, recebam o meu bom dia. E como de praxe, eu preciso adverti-los que a aula já está sendo gravada desde a entrada dos senhores, então, se querem restringir o seu direito de imagem, permaneçam com a webcam desligada, por gentileza. No mais, em relação a qualquer dúvida, qualquer interrupção, acione o seu microfone e o faça, de forma muito tranquilo em relação a isso, pode me interromper a todo e qualquer momento, ok? Bom, retomando, a gente falou um pouquinho de Poder Judiciário na nossa última aula, né? E o Poder Judiciário é um dos 3 poderes principais em termos de estrutura e organização do Estado, acompanhado do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Poder Judiciário ele tem a sua função precípua, o seu escopo, o seu objetivo, fim, fazer do exercício da jurisdição o julgamento em relação aos casos concretos. Então, o que vem esse exercício de jurisdição, É o poder e dever do Estado de solucionar um litígio, solucionar qualquer atrito que possa haver entre partes. Então, cabe ao judiciário trazer essa solução. Pois bem, mas como que se ingressa no judiciário, Como que eu me torno, como que se torna parte, desse judiciário? Quando se fala em magistratura, o que vocês têm que ter em mente, magistratura não se trata só do juiz, mas todos os juízes que integram o Poder Judiciário. Desde o juiz de primeiro grau, aqueles que a gente viu na base, da organização do Poder Judiciário. Então, os juízes que sejam na vara civil, vara do trabalho, as varas federais, que é o que a gente chama de juiz de primeiro grau, são os juízes, a gente chama de juízo inferior. E bem como os juízes que estão no segundo grau, que são nos tribunais de justiça, tribunais regionais de trabalho, tribunais regionais federais, todos esses juízes também fazem parte dessa magistratura, assim como ministros e desembargadores que fazem parte dos tribunais superiores, Então, STJ, TST, STM e os próprios ministros do STF. Todo esse corpo, faz parte do que a gente chama de magistratura, tá? A magistratura, ela é regulada pela Lei Complementar número 35, a Lei Orgânica da Magistratura, e além das previsões e prerrogativas que estão adstritas na Constituição Federal, a gente tem, dentro da lei complementar, dessa Lei Complementar número 35, as garantias, prerrogativas, deveres, direitos em relação aos vencimentos, as vantagens, a forma de ingresso. A gente tem uma legislação mais específica em relação àquilo que se fala na Constituição Federal. Então, a LOMAN aqui, ela vem no sentido de aclarar, as disposições lá da Constituição Federal. A magistratura é organizada em carreira, e o primeiro acesso à magistratura, ela se dá, ocorre por meio de concurso público.
Esse concurso público a exigência obrigatória de participação da OAB, né? Está lá no artigo 37(2) da Constituição Federal, e ela dá seu ingresso, né, aos primeiros cargos da magistratura, que a gente vai chamar de juízes substitutos, né? Então, é o primeiro patamar dentro da magistratura, por intermédio de concurso público, ingressar como juiz substituto. Tá? No caso do STF e tribunais superiores, a gente tem uma forma de investidura diversa dessa. Você não entra no STF ou qualquer um dos outros tribunais superiores, nem mesmo nos TRTs, TRFs, por intermédio de concurso, né? A forma de ingresso a esses tribunais é diferenciada e a gente vai ver isso mais à frente. Esse concurso, e aí toda e qualquer pessoa pode participar desse concurso, né? Bom, para que se participe de um concurso de magistratura, obrigatoriamente, a nacionalidade tem que ser brasileira, tá? Não importa se é brasileiro nato ou se é brasileiro naturalizado. A vedação aqui proíbe-se, então, somente o estrangeiro participar de concurso, né? Eu não posso ter juízes de outras nacionalidades dentro do Poder Judiciário, tão somente brasileiros. Outro ponto de exigência é que o candidato tenha diploma de bacharel em direito. Ele não precisa ser advogado, não precisa ter a carteira da OAB, ter passado na prova da OAB, mas ele precisa ter o diploma de bacharel em direito, deve ter concluído o curso de direito. E não é qualquer curso, né, gente? Esse curso tem que ser reconhecido pelo MEC, tem que ser uma faculdade oficial, né? Não basta tão somente ter o diploma, mas esse diploma tem que ser válido. E outro ponto é que, além de ser brasileiro, além de ter o diploma de bacharel... Eita, tô com sono. Desculpem. Tem que ter 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Só um pouquinho. É a minha pequenininha que dormiu comigo, veio dar bom dia aqui. 3 anos de atividade jurídica e que, a princípio, né, quando foi lançado isso, 3 anos de atividade jurídica. O que eu efetivamente tenho como 3 anos de atividade jurídica? E até o surgimento da emenda 45, tinha-se dúvidas em relação a isso, que poderia ser configurado essa atividade jurídica, esse período de atividade jurídica. E aí a emenda constitucional 45, ela vem e manifesta o que seria, e a resolução 118 do CNJ, né, também consolida isso e vem e determina o que vem a ser esses 3 anos de atividade jurídica. Então, lá o artigo 59 da resolução, ele vai dizer que esses 3 anos de atividade jurídica é aquela exercida com exclusividade por bacharel, ou seja, qualquer atividade que tão somente bacharel em direito possa exercer. Né? Delegado, por exemplo, só bacharel em direito pode exercer. Efetivo exercício de advocacia. Então, se você comprovar que por ano você teve pelo menos 5 atos privativos de advogado, o que são esses 5 atos privativos de advogado? Participação em audiência, protocolo de petições, seja inicial, contestação, apelação, recurso. Qualquer uma das peças que estão inerentes à atividade e essas peças assinadas por você enquanto advogado. Tá? Então, quando você comprova lá os 3 últimos anos, você teve pelo menos em cada um desses anos 5 atos privativos,
você está comprovando a sua atividade. Outra feita, exercício de cargo, emprego, funções, inclusive magistério superior, que exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Então, eu, enquanto professora de vocês no curso de Direito, aqui eu estou exercendo uma atividade que pode ser considerada como atividade jurídica, né? Exercício na função de conciliador junto a tribunais judiciais, especiais, varas, juizados especiais, varas judiciais, desde que 16 horas mensais e durante um ano, pelo menos, né? E aí você precisa de mais outros 2 anos de comprovação de atividade jurídica. E outro também, ponto, exercício de atividade de mediação ou arbitragem na composição de litígios. Então, o momento que você seja árbitro num tribunal arbitral, ele está contando como uma atividade jurídica. Então, você tendo como comprovar 3 anos dessa atividade jurídica, você pode ser candidato, né? É um dos requisitos, preenchendo um dos requisitos para ser candidato a uma vaga, né, a pretensão de ser juiz. Os parágrafos desse mesmo artigo vai dizer que é vedado, comprovação de atividade, a contagem do estágio acadêmico. Então, durante a faculdade, se você faz, né, se você está realizando qualquer estágio acadêmico, isso não vale como atividade jurídica, né, como comprovação de atividade jurídica para efeitos de candidato à magistratura, tá? Todas as atividades relacionadas ou realizadas antes da obtenção de grau de bacharel não são servíveis para comprovação de atividade jurídica desse período. Outro ponto é que, como que eu faço essa comprovação? Através de uma certidão, a gente chama de certidão circunstanciada. Então, professora, como que eu identifico essa o exercício da advocacia, né? Então, você vai até o fórum civil, o fórum criminal, aquele fórum qual você atuou, e pede uma certidão das suas atividades. E lá aí nessa certidão vai dizer todos os processos que você atuou, né? Que aparece o seu nome enquanto causídico, enquanto advogado, tá? E aí você faz a sua comprovação. Bom, além disso, né, tem alguns outros requisitos, entre eles regularidade de serviço militar, isso para os meninos, né, não é uma exigência para o corpo feminino. Estar em gozo dos direitos políticos, ou seja, ter votado nas últimas eleições ou justificado, então você o faz através de comprovação de certidão, essa certidão você tira pelo meio eletrônico e sem custas, né? Integridade física e mental, então demonstra-se. Aqui, na verdade, integridade física e mental acaba sendo uma parte do concurso, é uma das etapas do concurso, que você passa por uma banca, uma entrevista, uma banca examinadora, para identificar se você é são, né, em relação a isso, para exercer o cargo de magistrado. E outro ponto é a sua boa conduta social, né? Então, tem que ter uma conduta ilibada perante a sociedade, não pode ter antecedentes criminais, desde que esses antecedentes criminais não sejam incompatíveis com o exercício da função. Então, se você teve algumas condutas, né, não se tornam incompatíveis com a função. Então, aqui eu coloquei um dos exemplos. Quando se fala em antecedente aqui, não é qualquer antecedente, né? Então, por exemplo, aqui, teve uma lesão corporal culposa no trânsito. Então, essa em regra, esse não é um impeditivo para
para não exercer o cargo da magistratura. Porque o que se trata da lesão corporal culposa, né? Você bate, teve o abarroamento do carro, né, no meio do trânsito e a pessoa vem a se machucar, né? No carro qual você, vou usar o verbo bateu aqui, que pese seja errado, mas você bateu no carro de alguém, a pessoa que estava como, sei lá, motorista ou passageiro no outro carro, ela sofre algum tipo de lesão. Isso é uma lesão corporal culposa, você não teve qualquer intenção de lesá-la, né? Mas diante do acidente, que às vezes ocorreu por atos alheios à sua própria vontade, causou essa lesão. Isso não é impeditivo do cargo. Agora, tratando-se de uma lesão corporal dolosa, né, que você o fez porque você teve a intenção de fazer, né, uma Maria da Penha, pelo menos, por exemplo, né, a agressão a companheira, é caso de impeditivo do cargo, né? Então, de acordo com, com um antecedente, pode ou não, né, incompatibilizar com o exercício do cargo. Bom, o concurso em si, né, ele passa por alguns etapas. Né? Se você, antes de falar da você hoje, fazendo, né, realizando o curso de Direito, tem a intenção de exercer, ou lá na frente, realizar o curso, ou o concurso para a magistratura, desde já, independente da seara, seja civil, seja criminal, seja federal, trabalhista, qualquer um, o concurso é bastante difícil, então cabe, né, buscar esse conhecimento não deixe para depois formar, né? É um aí pelo menos 2, 3 anos, pelo menos 2, 3 de atividades. A Ana falou que cortou, você retomou hoje, ou ainda está cortando? Voltou ao Ainda normal? está cortando, professora. Deixa eu ver, aqui eu estou com fone. Deixa eu ver se eu tiro o fone e se melhora. Eu vou desligar o fone. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Tá? Então vamos lá, vamos compartilhar a tela de novo. Eu tirei aqui do fone de ouvido, eu acho que deve estar descarregando. Vamos lá, vamos voltar. Aí. Todo mundo me vendo e me ouvindo, né? Então, em relação ao. Eu estava falando do concurso, né? Em relação ao concurso, se vocês têm, né? Qualquer um de vocês tem a pretensão de realizar o concurso, já comece esses estudos desde agora, fazendo valer a pena, porque é um concurso que demanda aí pelo menos 2, 3 anos
de estudos bastante afincos, né? E quando eu falo assim bastante afincos, você não tem mais isso, mas isso pode ter um tempo de concurso. Agora, efetivamente aí pelo menos 2, 3 anos, isso sem feriado, aniversário, sem carnaval, sem estudando com bastante pesar, mas chega lá, né? Então, às vezes, são 2, 3 anos que você vai sucumbir em relação a algumas coisas, mas depois vem, e aí os louros colhidos, né? Bom, esse concurso, a primeira etapa desse concurso é uma prova objetiva, né? Ela é seletiva, ela é caráter eliminatório classificatório. Geralmente trata-se de 80 ou 100 questões, dependendo da banca examinadora. E aí eles determinam a quantidade mínima de acerto e também a quantidade de candidatos que irão para uma segunda fase, né? Então, geralmente, para que você passe para uma segunda fase, aqui uma segunda etapa, você tem que ter um índice de acerto acima de 80%, 80%, 85%, você pode ficar próximo a estar passando para a segunda fase. Mas trata-se essa primeira fase tão somente de questões objetivas e já numa segunda etapa, também de caráter eliminatório e classificatório, aí são questões discursivas, né, sobre as matérias específicas do edital, e aí elaborar uma sentença, né? No caso da trabalhista, uma sentença só, da federal também, uma sentença única. Agora, na estadual, geralmente trata-se de 2 sentenças, uma civil e uma penal, né? Então, e aí passou na primeira, passou na segunda etapa, vai para a terceira. Essa terceira etapa, ela é só classificatória, quer dizer, só eliminatória, desculpa, você não entra em classificação. E aqui é onde se tem uma sindicância da vida pregressa, investigação social, para ver se realmente tem sanidade mental, física, né? Passa-se por um exame psicotécnico para identificar se tem qualquer alteração, né? Identificar se é louco ou não. É claro que eu estou falando de forma pejorativa aqui, mas identificar se a pessoa tem capacidade para o exercício da atividade, né? A Raquel perguntou aqui, professora, e se a pessoa se envolve em um acidente por estar dirigindo bêbado? Bom, se ela estiver tão somente como candidato, nesse período até que seja julgado e tal, ela não tem nenhum antecedente, né? Quando a gente fala em antecedente criminal, já teve o julgamento e ela teve o julgamento culpada em relação ao crime que cometeu. Até que haja esse julgamento, entende-se pelo, né, o princípio da inocência. Então, se no decorrer do concurso, ali até ela apresentou a certidão, ainda não aparecia, né? Porque mesmo que a certidão apareça e o processo esteja em curso, né? Ainda é primário, ainda não tem efetivamente a constituição do crime. Mas, enfim, se chegar lá na frente e efetivamente ficar comprovado que ela estava sob efeito de álcool e abarrou o carro e veio a lesar alguém de forma, nesse caso, a gente vai dizer que é de forma dolosa, né? Você dirigiu alcoolizado. E
quando o Código de Trânsito ele define, né, o dirigir alcoolizado como uma conduta penal, né, positivada. Então, uma vez isso declarado, pode sim impedir como seja incompatível com a atividade exercida do juiz, tá? O fato de dirigir alcoolizado e vir a lesar alguém, não precisa nem acarretar morte, nem nada disso, tá? Mas vir lesar alguém em decorrência da sua atitude, pode sim, seja durante o concurso ou se isso aconteceu antes, enquanto candidato, pode impedir, ser incompatível, é incompatível com o cargo de juiz, tá? Até porque, gente, dependendo da vara qual esse juiz, esse magistrado que vai estar entrando, vai ter acesso, ele vai julgar casos nessa mesma situação e se ele passou por tal situação, ele vai achar que ele pode internamente, né, o preconceito dele aqui, que seja adequado, que aquilo não seja errado. Então, é incompatível com a atividade dele. Assim como, depois que ele está magistrado, né, que ele passou no concurso, ele também tem algumas condutas que ele também tem que se manter, né? Não é compatível com o cargo de juiz você ficar encontrando um juiz, né, dando PT no sentido de alcoolizado ou qualquer coisa em qualquer bar e tal. Não é compatível com o cargo. Deve-se comprometer-se com uma conduta mais ilibada em relação à sociedade, né? Por conta do cargo que ele tem que zelar, tá? Então, só respondendo, Raquel, sim, né? Dependendo, é claro que a gente tem que ver com o caso concreto e em que fase que está isso, né? Probatória ou já julgada, tá? Mas pode impedir de ser candidato ao concurso da magistratura. Bom, passadas essas 3 fases, vem-se a 4ª fase, né? A 4ª fase é a prova oral, né? Passa-se por uma banca do concurso e essa geralmente é composta por membros do próprio tribunal. Só um pouquinho que eu já vejo aqui a pergunta. Do próprio tribunal, membros externos, né? E essa prova oral ela deve ser gravada, o áudio, até para trazer maior transparência e confiabilidade a essa fase do concurso, tá? Essa fase, o ponto-chave da prova oral, ela é sorteada 24 horas antes e aí 24 horas depois você está lá diante do microfone e dessa banca para ser inquirido, ser questionado a respeito daquele ponto. E aí essa banca, né, você tem, ela é classificatória e também eliminatória, né? Pois bem, passada por essa prova oral, passa-se pela 5ª etapa, que a 5ª etapa aqui ela não é eliminatória, ela é tão somente classificatória, que é a apresentação dos títulos. E o que são esses títulos, né? Os cursos que você fez de especialização, mestrado, doutorado, publicação de livro, publicação de artigo, que vale pontos, né? E pode te classificar num patamar melhor do que os outros, tá? Então, a prova objetiva, prova subjetiva, aí os testes psicotécnico, entrevista, prova oral e prova de títulos. Isso é a prova para o ingresso como juiz substituto, né? Então, em termos de carreira, né, eles iniciam como juiz substituto, está lá no artigo 93.1 da Constituição Federal, e para que os mais elevados, né, o primeiro ponto é de juiz substituto para juiz titular. Quando eu tenho vacância em uma das varas de titularidade, aquele juiz que já é titular,
Então, passado o período de estágio probatório de 3 anos, ele já pode ser juiz titular. E aí, vagou-se o cargo de juiz titular, há-se a escolha, né, por promoção, seja por antiguidade e merecimento, para você ascender a juiz titular. E depois de juiz titular, para os demais tribunais também, a gente tem ascensão por promoção, por antiguidade e merecimento, alternadamente, tá? Então, por antiguidade, é aqueles que entraram, tiveram o êxito no concurso antes, né? São os primeiros que entraram no concurso, e por merecimento é de acordo com a atividade que é prestada por esse magistrado. Então, a quantidade de sentenças, o cumprimento de meta, a gestão na vara a qual ele é titular, se as coisas efetivamente funcionam, todas as atividades prestadas pelo magistrado vai lhe acarretando pontos e, por decorrência desses pontos, ele pode ter uma ascensão por merecimento até mesmo antecipada em relação àqueles que entraram no concurso antes dele, tá? E ele vai galgando estes cargos, né? Até chegar ao segundo grau. E aí ele pode até chegar ao STF, de acordo com a ascensão na carreira. Tá? Não são todos que chegam ao STF, não são todos que chegam ao Tribunal de Justiça, por exemplo, mas até porque a gente tem uma quantidade de vagas limitadas para esses tribunais e, de acordo com a vacância dessas vagas, a gente tem a possibilidade do magistrado. Tá? Esse magistrado de carreira, então, ele vai ascender, e aqui, né, o que eu já falei, por merecimento, vai se dar com base no desempenho, né, produtividade, presteza no exercício da função, frequência, aproveitamento de cursos oficiais, né, o magistrado, né, os juízes, eles passam por curso de aperfeiçoamento promovidos pelos próprios tribunais, e isso faz com que ele tenha a pontuação para poder ascender no cargo. Bom, além da forma de chegar aos tribunais superiores, pela que a gente fala o profissional de carreira, ou seja, ele começou lá como juiz substituto, foi a juiz titular, e aí, por antiguidade ou merecimento, ele chega ao Tribunal de Justiça. Mas lá no Tribunal de Justiça, além daqueles desembargadores que chegam como profissionais de carreira, como lá no ingresso, desde o concurso para juiz, a gente tem o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional é o ingresso, né, por parte de advogados e promotores, né, membros do Ministério Público, aos tribunais estaduais federais. Então, ao TJ, né, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 1/5 das suas vagas, né, é para os advogados e para o Ministério Público, assim como o TRT, assim como o TRF, todos os tribunais, né, são compostos de 1/5 das suas vagas por membros vindos da advocacia e por membros vindos do Ministério Público. E como que acontece isso? Os membros, tanto da OAB quanto do Ministério Público, gera dentro dos seus conselhos de classe uma lista sextupla. Então, escolhe-se dentre de todos os advogados 6 nomes. Aí vocês podem me perguntar, Karina, qualquer advogado pode participar dessa lista sexta? Não. Né? Nem qualquer advogado e nem qualquer membro do Ministério Público. Primeiro ponto. Para que participe dessa lista, tem que ter no mínimo 10 anos de atividade nas suas respectivas funções. Tem que ter pelo menos 10 anos de exercício da advocacia, tem que ter pelo menos 10 anos de exercício do Ministério Público, enquanto promotor. Basta isso? Não. Conduta ilibada, né? Aqui
tem a questão da idade, o artigo da Constituição Federal vai ter uma limitação, né? Salvo engano, 35 anos. Não vou ter certeza agora, não me recordo. Mas tem uma idade específica. Em relação ao juiz, Karina, eu tenho uma idade mínima para que eu ingresse como juiz? Não, não tem. Tá? Desde que você preencha aqueles requisitos, você pode ingressar como juiz substituto, independente da sua idade. Né? Bom, faz essa lista sextupla, né, no conselho de classe, seja lá na OAB. Então, escolhe 6 nomes. Aí, o conselho da OAB aqui em Mato Grosso, por exemplo, seja uma vaga do TJMT, essa vaga, então, da lista sextupla, o conselho vai reduzir essa lista para 3 nomes. E aí, essa lista tríplice vai, no caso do TJ, né, TJ Mato Grosso, vai para o governador do estado escolher. Tá? E além da escolha do governador, esse candidato deve passar pela Assembleia Legislativa por uma sabatina. E aí, a Assembleia também tem que aprovar esse nome. Gente, mas estão bocejando aí. Estou com sono. E em relação ao TRT, por exemplo, ao caso do TRT, também faz a lista sexta, reduz em 3, porém, quem faz a escolha não é o governador, né? Porque a gente falou que o Poder Judiciário brasileiro ele é dual. Parte administrada pelos Estados-membros, parte administrada pela União. Então, tratando do TRT, né, que é federal, quem faz a escolha não é o governador do estado, mesmo que seja de atuação no TRT aqui da 23ª região, aqui em Mato Grosso. Quem vai fazer a escolha é o presidente da República e passa pela sabatina do Senado, que são os representantes do estado. Então, o presidente que escolhe, no caso da parte do Poder Judiciário que cabe à União, né, a administração. E em relação ao Ministério Público, da mesma forma. Tratando de Ministério Público Estadual, lista sextupla para 3 e o governador escolhe. Se tratando-se de Ministério Público da parte dos tribunais que está relacionado à União, quem escolhe é o presidente da República, tá bom? Então você, né, que está fazendo faculdade agora, você, depois de formado, né, passou na prova da OAB, depois de 10 anos de exercício da atividade advocatícia, pode, né, ingressar na magistratura por intermédio do 5º Constitucional. Bom, e para exercer essa magistratura, obrigatoriamente, para ter essa independência, né, para que os juízes possam julgar de acordo com com o seu pensamento, de acordo com o seu interpretar da legislação, essa independência traz com ela algumas garantias. Tá? Então, essas garantias estão inerentes ao magistrado, enquanto para a independência do exercício da sua jurisdição, né? Que a gente tem como garantias aos seus membros, e a gente tem a garantia da própria instituição enquanto poder judiciário. O que vai diferenciar essas garantias, né? Ao poder judiciário, assim como ao poder executivo e ao poder legislativo, a gente falou que ele tem autogoverno, ele se auto-administra, né? E o poder judiciário tem isso, é uma prerrogativa que vem lá com a Constituição Federal. Mas o que vai consistir esse autogoverno para o Poder Judiciário? Né? É essa autonomia administrativa e financeira. Porque em que pese o Estado ou a União banque, dá o dinheiro, paga, né? Não é a União, não é o Estado que determina como vai ser gasto esse dinheiro. Então, cabe ao Poder Judiciário, seja do Estado, seja da União, dentro das suas normas, ele identificar como que vai ser gasto. Então, ele elabora o seu orçamento.
né? Ele elabora o seu plano de ação. E isso lhe traz uma autonomia, tá? Então, ele tem autonomia. Ele recebe a verba, sei lá, R$ 1 bilhão no ano. E aí ele vai identificar qual vai ser a forma de gasto desse 1 bilhão, tá? Cabe à União ou ao Estado tão somente fazer o repasse do valor, tá? Então, o exercício do Poder Judiciário em atividades normativas e administrativas de auto-organização e autorregulamentação e a autonomia financeira, que consiste nessa prerrogativa da elaboração de proposta orçamentária e na gestão de dotações pelos próprios tribunais, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que, em que pese a União e o Estado, ele repasse o valor para o Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário definir quais serão esses gastos. E em relação às garantias conferidas aos seus membros, é o que traz a independência e imparcialidade. E a gente tem como independência, né? Perante o magistrado, né? O juiz, ele tem independência perante aos órgãos e entidades estranhas ao Poder Judiciário, né? Ele é independente, ele não tem que seguir, não está na ingerência de nenhum outro órgão, né? E mesmo em relação à organização judiciária, né? Ele não há hierarquia aqui jurídica entre o juiz de primeiro grau com o juiz de segundo grau, né? O magistrado lá do segundo grau, né? Eu não tenho essa hierarquia. O desembargador, ele não, vamos colocar assim de forma bastante coloquial, ele não manda no juiz lá que está aplicando a sentença, tá? O desembargador, ele não tem esse poder de mando para dizer, ó, você vai sentenciar assim ou vai sentenciar assado, né? Isso na prática às vezes até acontece e a gente sabe que acontece, mas em regra não cabe, tá? O juiz lá de primeiro grau que está sentenciando, ele não tem que se sentir o impacto de um desembargador em relação às suas decisões, né? E aí, para que ele possa decidir com essa imparcialidade, de acordo com o seu convencimento, a gente tem três garantias aqui, são pré-determinadas pela Constituição Federal, que é a vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. E o que vem dizer isso, né? Vitalicidade, ele é vitalício no cargo, né? Ele não vai, depois que ele entrou no concurso, né? Passou no concurso, naquelas fases todas, passou pelo estágio probatório de 2 anos, efetivo nessa carreira, né? Eu acho que anteriormente eu falei 3 anos, gente. Então, se eu falei, estou me corrigindo, são 2 anos de estágio probatório, tá? Esse estágio probatório, que são 2 anos que ele fica como se ele tivesse sendo, como não, né? É um período em que ele está sendo avaliado para efetivamente identificar se ele tem compatibilidade com o exercício do cargo da magistratura. Passado isso, esse juiz não pode ser exonerado, tá? Ele só será exonerado por procedimento administrativo, por processo administrativo, e é conduzido pelo CNJ, esse processo, tá? E que vai levar ao que a gente chama de aposentadoria compulsória, né? É uma sanção bastante ruim, né, para o magistrado. Ele aposenta compulsoriamente, deixa de exercer o cargo de magistrado, mas continua recebendo lá seus 25, 30 mil reais, né, em decorrência do cargo. Então, assim, é uma sanção bastante pesada, né, para o magistrado, que ele perde tão somente o status de juiz, mas o valor em relação aos seus vencimentos continua recebendo. Enfim,
Então, ele só vai perder, né, a possibilidade do cargo, vai ser efetivamente exonerado do cargo, se, tão somente se, passar por um processo, né, pelo CNJ, que é um procedimento próprio, tá? Não basta um procedimento administrativo no tribunal, qual faz parte esse magistrado, para que ele seja exonerado. Não, tá? Cabe ao CNJ, emenda 45, definiu como um procedimento próprio para que ele seja exonerado. Outra garantia é a inamovibilidade, ou seja, ele não pode ser removido dessa instituição do órgão. Sequer ele pode ser removido de uma vara da qual ele esteja atuando sem vontade própria, né? Ainda que seja por promoção, cabe o aceite por parte do magistrado. Às vezes ele está atuando em, sei lá, Tangará da Serra e a promoção vai encaminhando para Vila Rica, né? E aí esse magistrado ele tem a opção de a sua manifestação voluntária de dizer não, eu não quero ser promovido neste momento, né? É uma possibilidade, Porém, né, isso é a regra, mas pode ter exceção, né? Se o tribunal e o Conselho Nacional de Justiça entender que é de interesse público, né, e ter votação por maioria do tribunal e do conselho, entender que essa promoção, que essa mudança, né, de vara, de local de atuação, seja de interesse público, aí eu não preciso da manifestação voluntária do juiz para essa alteração, né, de local, tá? Mas em regra, eu preciso da manifestação do juiz, ele precisa querer, mesmo em caso de promoção, tá? E aí a exceção é só se for tratar de interesse público, tanto pelo tribunal quanto do conselho, e que a maioria absoluta assim decida, tá bom? Do contrário, não há que se falar em movibilidade desse magistrado. E, por fim, a irredutibilidade de subsídios, ou seja, aquilo que o magistrado ganha, que o juiz recebe, não pode ser alterado. Tá? E isso vai trazer uma imparcialidade, porque ele não pode sofrer qualquer sanção em relação a isso. Eu vou reduzir o seu subsídio se você não julgar assim ou julgar assado. Tá? Não vai. Então, mas isso não impede a incidência de tributo. Uma coisa é a irredutibilidade dos subsídios, outra é a incidência de impostos, né? Então, se o salário do magistrado, se não, né, acontece, vai ter incidência de imposto de renda, de qualquer outro tributo que seja relacionado aos seus vencimentos, tá? O que ele não pode ter é qualquer coação por parte dos governantes e do próprio judiciário, no sentido de, se você não julgar dessa forma, eu vou reduzir os seus subsídios. Não, não pode, ok? Então, são 3 situações em que traz a imparcialidade de julgamento por parte do juiz. Essas vedações, né, essas garantias, né, elas têm, o que eu falei, as condições de imparcialidade. E, nesse sentido, é uma garantia para os próprios litigantes, né? Porque o juiz vai ser imparcial nas suas decisões, ele vai julgar de acordo com o que efetivamente está presente nos autos, né? O que as partes trouxeram para base nos autos, né? Então, a ideia é que o juiz, diante dessas garantias, ele julgue sem qualquer impedimento. Porém, há alguns impedimentos em relação para o julgamento, para a manifestação de julgamento, né? Então, que sejam os impedimentos, impedimento e suspeição, que vai estar lá no Código Civil, para o julgamento, Código de Processo, para o julgamento desse juiz, tá? E aí esse juiz é impedido,
está aqui no artigo 95, parágrafo único da CF também, ele vai ser impedido de exercer ainda que indisponibilidade outro cargo ou função, né? Aqui, entenda aqui o seguinte, ó, esse impedimento que eu estou falando aqui não é o mesmo lá no Código de Processo, além do que está aqui no artigo 95, parágrafo único, a gente tem situações em que o juiz é impedido no julgamento, naqueles autos, tá? E ele é suspeito, né? Se é amigo da parte, se não é. Aquele impedimento e a suspeição não se deriva aqui, tá? Aqui, esse impedimento é em relação ao exercício do cargo que ele faz. Ele, enquanto magistrado, ele pode fazer. Enquanto ele, atuando no juiz, no processo, é um outro tipo de impedimento, tá? Então, você tem exercício ainda que disponibilidade de outro cargo ou função, ele enquanto magistrado, ele só pode atuar em outra função que seja o magistério, tá? Não pode receber qualquer título ou preceito de custa, participação em processo, não pode dedicar atividade político-partidária, não pode receber qualquer auxílio, contribuição de pessoa física. Então, o juiz não pode receber presente, tá? E nem exercer a advocacia no juízo ou tribunal de qual ele se afastou. Então, se ele aposentou do TJ, por exemplo, ele só vai poder exercer a advocacia diante desse juízo tribunal que ele estava elaborando só depois de 3 anos da aposentadoria dele. Ah, professora, ele era juiz do trabalho. Então, tá, ele aposentou enquanto juiz do trabalho, ele só pode exercer a advocacia depois de 3 anos que ele se aposentou. Exercer a advocacia na Justiça do Trabalho. É claro que nas outras justiças ele pode sim exercer, tá bom? E, em termos de auto-organização, a gente não pode esquecer que é o próprio judiciário que vai organizar sua secretaria, serviços auxiliares, ele que elege seus órgãos diretivos, organiza seus regimentos internos, então cabe ao judiciário identificar quanto que ele vai conceder licença, férias, afastamento. Isso é o tribunal, né? Não são os juízes aqui no primeiro grau, mas são nos tribunais que define, né, essa organização aqui interna dos seus regentes. Aqui eu coloquei uma planilha só para vocês terem organizado aqui quais são essas garantias, né? Então você vai ter a garantia das instituições, ao autogoverno, autonomia funcional, administrativa, financeira, e em relação aos seus membros tem a garantia de independência e as garantias de imparcialidade, que são as vedações. É o que ele não pode exercer além da magistratura, tá? Isso aqui tudo eu já falei nos artigos ali nos anteriores. O artigo 33, ele vai trazer como prerrogativa do magistrado. O que o magistrado pode fazer, né, enquanto juiz? Então, ele pode ser ouvido como testemunha, mas em dia, hora, local, já previamente ajustado com a autoridade, tá? Seja em juízo de instância de igual ou inferior. Então, ele pode ser ouvido como testemunha, mas desde que ajustado isso, tem que estar já previamente definido, né? Não pode ser preso, senão por ordem escrita do tribunal, né? Ou de órgão especial julgamento que seja competente, a não ser em crime de inafiançável e inflagrante, né? Se pegar um magistrado, por exemplo, com um tatu, né, com paca, que são animais que estão em extinção, que são proibidos, né, é defeso de
de caça e encontrar um magistrado diante de tal situação é um crime ambiental inafiançável, né? Ele pode sim ser preso. Salvo isso, não há que se falar. E de qualquer forma, uma vez ele sendo apreendido nessa situação, a autoridade policial de imediato tem que comunicar ao presidente do tribunal, tá? Ele pode ser, né, tem a prerrogativa de ser recolhido à prisão especial, sala especial, né? E também não está sujeito a notificação ou intimação para comparecimento, né, por ordem expedida só por autorização judicial, né? Então, isso não cabe ao magistrado. Pode portar arma de defesa pessoal e lá no parágrafo único vai dizer que no curso de investigação, se houver indício de prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil, militar vai remeter os respectivos autos para o tribunal, tá? Então, por quê? A investigação em relação aos seus pares, aos magistrados, cabe a um órgão especial competente de julgamento, né? E aí você vai ter uma investigação interna entre os seus pares. Porque se tratando de um crime que possa ser incompatível com o exercício das suas atividades, pode levar à exoneração deste magistrado, tá? E no artigo 35 vai estar lá previstos os deveres desse magistrado, né? Então, cumprir, fazer cumprir, não exercer injustificativamente os prazos para sentenciar ou despachar, determinar providência, manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Então, cabe ao juiz ter cuidado com essa conduta social, né? Tem que ser uma conduta ilibada, né? Salvo de qualquer suspeita, né? Depois vocês leiam todo o artigo aqui, senão a gente vai ficar... Essas garantias e deveres nada mais é do que uma blindagem. Essa é a palavra utilizada por grande parte dos doutrinadores. E essa blindagem por quê? Para que ele exerça essa atividade da melhor forma possível, né? São para que eu tenha o exercício da democracia, essa separação dos poderes, que a gente vai, na verdade, a separação das funções dos poderes, né, para que eu não tenha essa ingerência de um poder sobre o outro nesse exercício, né, respeita direito fundamental. Então, é para o exercício, né, o mistério constitucional, ou seja, o exercício do magistrado o faça da melhor forma possível e que ele tenha a possibilidade de exercitar isso da melhor forma possível, né? Se sentir seguro diante de qualquer adversidade. Gente, 9h10. Acho que por hoje, em relação à matéria, é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação para que coloque em foco para a gente dirimir, né? Sintam-se à vontade, né? E eu tenho só a desejar um ótimo final de semana, que a gente possa terça-feira ter uma nova aula. Em relação ao decreto que saiu ontem, de que talvez as aulas retornem a partir de 4 de maio, a faculdade ainda não se manifestou a respeito, então, até que tenha efetivamente essa manifestação, as nossas aulas continuarão online, né, na terça e quinta pela manhã. Tudo bem, senhores? Tudo certo? Alguma dúvida? Algo mais? Querem me perguntar alguma coisa? Não, professor. Tudo bem? Muito tranquilo. Então, tá bom, Então, beijo da tia Cacá e até nossa próxima aula terça-feira. Tchau, gente. Bom final de semana.